Olá, meus queridos alunos, estamos de volta com mais uma aula de inglês. Agora, dessa vez, vamos falar um pouco sobre preposições, prepositions, certo? Você precisa se identificar, escrever o nome da escola, o seu nome, ok? Se possível, bota a data também, quando você fez isso. Beleza? Mas antes, vamos corrigir a atividade anterior. Lembrando que quando eu faço a correção da anterior, ela não vale mais, ok? Bem, na atividade anterior, nós vimos esse texto aqui, ó, Chapter 1, ok? Temos ali o vocabulário do texto, ok, beleza. Então vimos aqui o sexto quesito, na realidade é a continuação de outras atividades, né? E aqui é o sexto. Leia o começo da story and number the events in the order they actually happened. Leia o início da história e enumere os eventos na ordem que eles de fato aconteceram. Ok, então Ruggy looks out the window. Não, esse daí não foi o primeiro. Ruggy has some beer at the bar with friends. Verdade, então Ruggy tem um pouco de cerveja, beer, ou bebe um pouco no bar com os amigos. Verdade, isso aconteceu primeiro. Depois, Ruggy chega em casa, ok? Então, primeiro evento que acontece, ele bebe no bar, depois ele chega em casa. Ruggy struggles to fall asleep on the couch. Então, ele luta, struggles, é uma luta, por assim dizer, não é uma luta de verdade, senão seria um fight. Não é fight, aqui é struggles, é uma luta. Então, ele luta para dormir no sofá, couch. Esse é o terceiro evento. O quarto evento, Ruggy looks out the window. Então, Ruggy, ele looks out, ele olha para fora da janela, ok? E se levanta para tomar um ar fresco, o texto diz, ok? E ele olha pela janela, ok? Esse é o quarto evento. E o quinto evento, Ruggy runs out the door. Runs out the door. Então, Ruggy corre para fora da porta, ok? Ele abre a porta e vai para fora. Esse é o 1, 2, o 3, o quarto e o quinto evento, na ordem que aconteceram. Agora, o sétimo quesito que está relacionado ao sexto, ele pergunta, ele diz, né? Leia o texto outra vez e responda. Estão essas declarações sobre o texto verdadeiras ou falsas? Essas daqui, ó. Ok? Então, eventos 1 e 2 aconteceram antes das 3. Lembrando que before, antes, tá? Before significa antes. Escrevendo aqui, ó, do lado. Tá vendo aqui? Antes. Ok? Eventos 1 e 2 aconteceram antes das 3 da manhã. O evento 1 e 2 é qual mesmo? Ruggy toma alguma cerveja, um pouco de cerveja com os amigos no bar. E o Ruggy chega em casa. Isso aconteceu antes das 3 da manhã? Verdade. Logo no começo do texto diz que era cerca de 3 da manhã. Ok? E o Ruggy estava tentando dormir. Então, se já era, quando o narrador fala que já era cerca de 3 da manhã, já tinha se passado esse episódio aqui, que ele estava bebendo no bar com os amigos, e ele chega em casa. Já tinha acontecido isso antes das 3 da manhã, portanto, verdadeiro. Ok? Eventos 4 e 5 aconteceram cerca de 3 da manhã. Quais são os eventos 4 e 5? O evento 4, Ruggy olha pela janela. E o evento 5, ele abre a porta e vai sai, né? Corre para fora da porta. Ou seja, ele sai da casa. Então, 4 e 5 aconteceram, né? Eventos 4 e 5 aconteceram cerca de 3 da manhã, sim. Aqui ele está dizendo justamente isso, que era cerca das 3 da manhã e aconteceu isso aqui tudo. Então, verdade.
Aconteceu antes, ou melhor, antes não, cerca de 3 da manhã. Lembrando que eu já tinha falado que about significa cerca de, ou seja, um horário aproximado, né? C. Quando Rugg saw the woman, the window was completely open. Quando Rugg ouviu, passado de ver. Quando Rugg viu a mulher, a janela estava completamente aberta. Vamos ver isso aqui no texto. Rugg finally got up. Rugg finalmente levanta e foi para a janela tomar um ar fresco. As he was opening the window, quando ele estava abrindo a janela. Ele viu uma pessoa deitada na calçada. Então ele estava abrindo a janela. Aqui diz que a janela estava completamente aberta. Falso. Letra D. Rugg ran outside before the woman was attacked. Rugg ran, correu. É o passado de correr. Ok? O verbo correr. Run, ran, run, ran. Rugg correu outside, pro lado de fora. Antes, antes não, de a mulher ter sido atacada, ele já viu uma mulher deitada na calçada, então ela já tinha sido atacada. Então não foi antes de ela ser atacada. Ok? Então, falso. Oitavo quesito. Leia-os outra vez e então circule as opções corretas. Ok? E essas são as regrinhas, tá, do past perfect que a gente está vendo aqui nesse exercício. É a continuação do past perfect, né? Então aqui são as regrinhas. Nós usamos o past perfect quando nós falamos ou conversamos alguma coisa que aconteceu depois ou antes do tempo da história ou do evento. Então a gente aprendeu aqui nesse texto que as coisas aconteceram antes disso aí, né? Before, resposta correta. Não after, que é depois. O tempo verbal passado perfeito faz as histórias mais interessantes por quebrar a ordem cronológica ou por seguir a ordem cronológica? Por quebrar, né? Então, o past perfect tem essa coisa interessante que é quebrar a ordem cronológica. Então, a resposta correta seria breaking. C. Nós formamos o passado perfeito com have ou had, mas o passado participa do verbo principal. Então, eu já tinha explicado isso, né? Que era have, só que é no passado, que é esse aqui, ó. Então, a opção correta seria had. Ok? Nono quesito. Quebre a ordem cronológica, ou a sequência cronológica. Junte as sentenças usando o passado perfeito. Siga o exemplo. Então, eu já tinha deixado aqui esse exemplo, né? The murderer ran away. 20 minutes later, the police arrived. Então, o assassino fugiu. 20 minutos depois, a polícia chega. Okay? Então, ficaria. Quando a polícia chegou, o assassino tinha run away, tinha fugido. Ok? Então, aqui, ó, exercício que tinha para você fazer. Veja aí se você acertou. Wanda made breakfast. 10 minutes later. Leo got the kitchen. Então ficaria assim: quando Leo chegou na cozinha, Wanda tinha feito o café da manhã. Ok? Aqui outro exemplo. Joe fell asleep in front of the TV. Joe pegou no sono em frente à TV. 3 minutos depois, o programa favorito de Joe começou. Então ficaria como? Poderíamos colocar assim:
quando quando o programa favorito dele começou, você bota dele, ou você pode colocar DJ. Aqui, ó, Joe's, que é DJ. Quando o programa favorito de Joe começou, aí você pode colocar aqui, ó, Joe tinha pegado no sono em frente à TV, ok? Joe tinha pegado no sono em frente à TV. Ou você pode tirar Joe e colocar he. Ele tinha pegado no sono em frente à TV. Beleza? Mônica saiu. 3 minutos depois, Karen ligou. Então vai ficar o seguinte. Quando Karen ligou, Mônica tinha saído. Greg ate the last piece of cake 30 minutes later. Greg's sister came to the table. Então tá dizendo o seguinte: Greg comeu, ate, passado de eat, comeu. Greg comeu o último pedaço do bolo. A irmã de Greg chegou na mesa. Então, vai ficar o seguinte: quando a irmã de Greg, ou a irmã dele, chegou na mesa, Greg, ou ele, tinha comido o último pedaço de bolo. Que outro exemplo? The soap opera finished. 2 minutes later, we turned on the TV. Ok? Então está dizendo aqui a soap opera. A palavra soap opera, que significa novela. Ok? Não é a tradução, mas significa novela. Beleza. A novela acabou. 2 minutos depois, nós ligamos a TV. Ok? Então vai ficar o seguinte. Quando nós ligamos a TV, a novela tinha acabado. Beleza? Então essa é a correção. Veja aí se vocês acertaram. Agora vamos voltar agora para a aula de hoje, que é sobre prepositions. Então, primeiro de tudo, você precisa ler, vai aqui embaixo da folha e ler sobre as preposições, ok? Exemplo, não vou ler tudo, é você que tem que ler. At, para indicação de horas. Sim, preposições de tempo, essa daqui, né? Preposições de tempo. At, para indicação de horas, momentos do dia, idade, celebrações. Exemplo, at 5 o'clock. Então, indicação de horas aqui, ó. 5 horas. Às 5 horas significa. At dinner. Então, ele diz aqui, ó. Indicação de horas, momentos do dia, idade, celebrações. At dinner, no jantar. At the age of 30, na idade dos 30. Ok? Então, at Christmas. At Christmas. No Natal. Celebrações. Ok? Temos aqui a preposição on, para indicação de dias e datas. Exemplo, on Christmas Day, no dia de Natal. Então, on significa aqui no dia de Natal. On December 2030. Ok? Então, tá aí. Em 23 de dezembro. Em aqui vai ser em. In, para indicação de períodos do dia, meses, estações do ano, anos, décadas. Exemplo, in the afternoon, pela tarde. In the afternoon, pela tarde. Períodos do dia, pela tarde. Então, in significa aí, de tarde ou pela tarde. In August, meses. Em agosto. In the winter. Winter são estações do ano. Inverno, não é? Winter. Então, estações do ano, no inverno. Em 1934. 1934 indica o quê? Anos. Ok? Em 1934. In the 18s. 18s nos anos 80. Na década de 80. Ok? Então, in the 18s na década de 80. Então,
Tá aí as regras. Você precisa ler todos esses daí para entender as preposições. E você pode acessar esse link que eu deixei aqui, ó, para vocês verem algumas coisas interessantes também. Ok? As preposições, tá aí uma coisa bem interessante aqui. Tem muito artigo aqui para você ler. Você pode escrever no caderno essas regrinhas para não esquecer. E está explicando tudinho aí sobre as preposições. É interessante vocês lerem. Agora vamos ver um pequeno texto aqui para vocês fazerem uma atividade. Ok? Depois de se identificar, vamos lá. I live in a small town and I go to a small school near my house. School starts at 8 o'clock in the morning. So I usually get up at 7:15. On Monday morning last week, I got a nice surprise when I woke up. I looked at my clock and saw that it was 9:50. I got dressed quickly and ran all the way to school. When I went to my classroom, I couldn't see anymore. Then I saw the clock on the wall. It's only 7:05. Then I saw this calendar. It was Monday, 1st April. When I got home, my sister was at the door. She smiled and said, April Fool. Ok, então esse texto é uma peça, né? Uma piada. Alguém trollou o narrador aí. Quem foi? Vamos ver. Eu moro numa cidade pequena, ou em uma cidade pequena. Então, in, essa preposição in, indicando aí na ou em. Eu moro em uma cidade pequena. E eu vou para uma pequena escola próximo da minha casa. Uma escola pequena, perto da minha casa. A escola inicia suas atividades, começa às 8 horas da manhã. Então, eu costumeiramente, ou eu geralmente, me levanto às 7h15. Razoável, né? Se levanta às 7h15, a escola é próxima à casa dele, pega de 8, não é? Então, on Monday morning last week, na segunda-feira, Monday, segunda-feira. Na segunda-feira de manhã da semana passada, olha, on, preposição on Monday morning last week. Na segunda-feira pela manhã da última semana, I got a nice surprise. Eu tive uma surpresa nest. Nest significa desagradável, uma surpresa desagradável. Quando eu woke up. Woke up. Wake up é o verbo. Wake up. Só que aqui está no passado. Woke up, que significa levantar. Vocês têm uma tabela de verbos aí. Olhem na tabela de verbos, tá? Esse verbo. Wake up, levantar. Woke up, levantei, passado. Por que levantei? Porque está conjugado na primeira pessoa aqui, ó. Eu levantei. Então, eu tive uma surpresa desagradável quando eu me levantei. I looked at my clock. Eu olhei em meu relógio, ó, at, preposição at. Eu olhei no meu relógio, ou em meu relógio, e vi que era 9:15, 9:15. Okay? Se ele pega de 8 na escola e era 9:15, ele já estava atrasado e ele acordou agora. I got dressed quickly and ran all the way to school. Eu me vesti rapidamente e corri de qualquer maneira, de todo jeito, para a escola. To school, para a escola. Outra preposição aqui, to. When I went into my classroom, quando eu fui na minha sala de aula, quando eu fui na minha classe, nós falamos classe, né? Mas é sala de aula. Quando eu fui na minha sala de aula,
I couldn't see anyone. I couldn't see anyone. Anyone, ninguém. Eu não consegui ver ninguém. Eu não vi ninguém. Então, I saw the clock on the wall. Então, eu vi o relógio na parede. Ó, on the wall, na parede. Então, essa preposição on the wall, ou o relógio está na parede, não é? Então, on the wall. It only 7:05. Era apenas 7:15. Nossa, então ele pega de 8. Por isso que não tinha ninguém na sala. Porque ainda era 7:15. Então, I saw the calendar. Então, eu vi o calendário. It was Monday, 1st April. Era segunda-feira, 1º de abril. When I got home, my sister was at the door. Quando eu fui para casa, when I got home, quando eu cheguei em casa, aliás, when I got home, quando eu cheguei em casa, minha irmã estava na porta. Ok? Outra preposição aqui, estava na porta. She smiled, ela sorriu, and said, e disse, April Fool. Então, April Fool's Day é uma celebração de 1º de abril, que aqui no Brasil nós chamamos de Dia da Mentira. Ok? April Fool significa o dia dos bobos. Fool's Day, dia de todos os bobos, de pegar todos os bobos. Ok? Então, de acordo com o texto ou baseado nele, Did the author take a shower before going to school? O autor tomou ou toma banho. O autor toma banho antes de ir para a escola. Então, essa é uma questão de proposições múltiplas, ok? Primeira coluna, T. Segunda coluna, F. Então, você vai marcando. Depois que você marcar tudo, você vê os resultados e marca aqui a opção correta, ok? No, this is not habit in England and the United States. Não, isso não é um hábito na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aí, se você acha que isso aqui está certo, você marca aqui na primeira coluna. Mas, se você acha que é falso, marca aqui na segunda coluna. Se marcar os dois, na primeira e na segunda coluna, está anulada essa primeira opção aqui, ok? Yes, this is a normal habit over there. Sim, isso é um hábito normal lá. Se você acha que é certo, T. Se você acha que é errado, bota aqui, ó, nessa coluna que é F. Yes, it's common before dressing. Sim, é comum antes de se vestir, não tomar banho, ok? Take a shower. Tomar banho. Ok? Vamos para cá, para o terceiro. No, it's usual to dress without taking a shower in the morning. Não, é incomum vestir sem tomar banho de manhã. E 4, sim, this is a thing that they do in the morning sometimes. Sim, isso é uma coisa que eles fazem de manhã, in the morning, pela manhã, às vezes. Então, você marca aí a opção correta. Segundo quesito, a escola do autor começa. Aí você vai marcar aqui a preposição correta. Começa de manhã, ok? Às 8 horas da manhã. Procure no texto que você vai ver a preposição correta e marca um X. São duas, uma para cá e uma para cá, ok? Aí um X apenas responde as duas. Terceiro, a nice surprise is. Uma surpresa, nasty, é uma surpresa boa, agreeable, a disagreeable, a common ou a magnificent. Então, marco X aí na opção correta.
Quarto quesito. The first day of April is known as. O primeiro dia de abril é conhecido como Father's Day, Dia dos Pais, Mother's Day, Dia das Mães e assim sucessivamente. Ok? Marco X na opção correta. Quinto. The author thought that he or she was. O autor pensou que ele ou ela, depende se pode ser ele ou pode ser ela. O autor pensou que ele ou ela estava, aí escolhe uma palavrinha aqui, atrasado, atrasa, ok? Cedo. E tinha, aí completa com mais outra palavrinha daqui, ó, do meio. Ok? As lições dele, as aulas dele ou dela na escola. Mas estava tão ainda. Ok? Então, escolhe aí a opção correta. Beleza? Então é isso. O exercício de hoje é só isso. Essa outra parte aqui. Cadê? Aqui, ó. Drills. Exercícios. Isso aqui a gente vai fazer depois. Eu vou explicar mais um pouco. Se você ler esse material que está aqui, você vai entender isso aqui. Aí depois a gente faz essa atividade. Ok? Por hoje é só. Bye, bye.